Olá pessoal, vamos dar continuidade aos nossos estudos de cinemática, ainda tratando da cinemática da partícula no caso unidimensional, porém agora vamos estudar o caso mais comum do nosso cotidiano de movimento retilíneo uniformemente variado, o movimento conhecido como queda livre. Maiores informações e outros vídeos podem ser encontrados no meu canal no YouTube e também na minha página no Facebook. A cinemática da partícula, nós já vimos o movimento retilíneo uniforme, o movimento retilíneo uniformemente variado no caso geral, e agora nós vamos passar ao estudo do movimento retilíneo uniformemente variado, conhecido como queda livre, que é o movimento dos objetos sob a ação somente da força gravitacional terrestre. O movimento de queda livre, assim como o movimento retilíneo uniforme e o movimento retilíneo uniformemente variado, é um movimento observado em relação ao observador inercial. Nós vamos considerar também o movimento somente de queda, portanto, numa trajetória retilínea, uma linha reta, só que agora vertical. Este movimento tem velocidade variável e aceleração constante, que é a aceleração gravitacional da Terra. De uma maneira genérica, nós já vimos que todo MRUV, todo movimento retilíneo uniformemente variado, pode ser descrito utilizando as três equações abaixo. Aquela que fornece a localização, a posição do objeto em relação ao observador inercial para qualquer instante de tempo. A equação que fornece a velocidade instantânea da partícula em qualquer instante de tempo. E a relação entre velocidade, aceleração e deslocamento são de Torricelli. Com essas três equações, nós podemos descrever do ponto de vista cinemático todos os movimentos retilíneos uniformemente variados. Em particular, na queda livre, nós vamos estabelecer algumas convenções. Nós vamos considerar zero o solo, ou seja, o referencial observador inercial vai estar sempre localizado no solo. Portanto, nós vamos descrever os movimentos a partir de alguém localizado aqui, na origem do sistema de coordenadas. Vamos adotar que o sentido para cima é o positivo. E a aceleração, obviamente, aponta para baixo, já que a aceleração gravitacional terrestre aponta sempre para o solo. Na verdade, aponta para o centro da Terra. A aceleração gravitacional terrestre tem um módulo de aproximadamente 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por questões de simplicidade, para facilitar os cálculos, nós vamos adotar o valor arredondado de 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos considerar o movimento vertical, tendo o solo como origem do sistema, o sentido para cima é o positivo e vamos desprezar a resistência do ar. Com estas convenções, nós temos que as equações gerais do movimento retilíneo uniformemente variado ganham este formato aqui. No lugar de aceleração aparece menos gravidade, já que a gravidade apontando para baixo ela tem um sinal negativo, já que positivo foi convencionado como sendo para cima. A mesma coisa na equação da velocidade. No lugar do A aparece o menos g, e também na equação de Torricelli, que no lugar do AY nós temos aqui o menos g. Estas equações, portanto, descrevem um movimento de queda livre de acordo com as convenções que nós estabelecemos aqui. Em destaque, então, posição igual a posição inicial mais velocidade inicial vezes o tempo menos gravidade sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Velocidade em qualquer instante de tempo é igual a velocidade inicial menos a gravidade vezes o tempo. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes a gravidade vezes posição menos posição inicial. Para entender como isso funciona, nós vamos ver alguns exemplos.
O primeiro exemplo trata de um objeto que é abandonado a partir do repouso de uma altura de 45 metros em relação ao solo. Então ele parte lá de cima. O objeto cai até atingir o solo, sendo seu movimento somente sob a ação da gravidade, ou seja, nós estamos desprezando as forças de atrito. Com essas informações, é possível usar as equações que foram apresentadas para calcular o tempo que o objeto demora, o tempo que o objeto leva para atingir o solo, chamado de tempo de queda, e a velocidade com que o objeto atinge o solo, ou seja, a velocidade do objeto imediatamente antes de colidir com o solo. O primeiro exercício, então, o primeiro exemplo, ele trata de um objeto que foi abandonado a partir do repouso de uma altura de 45 metros em relação ao solo. Esse objeto vai cair até atingir o solo e o movimento ocorre apenas sob a ação da gravidade, ou seja, estamos desprezando a resistência do ar. Esse movimento, então, ele significa o seguinte, que então o solo, o objeto é abandonado de uma altura de 45 metros em relação a ele, a velocidade inicial desse objeto é zero, já que ele parte do repouso, e ao longo da queda ele vai ser puxado para baixo devido à ação da força gravitacional. Ou seja, ele vai descer com uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado. Como o zero da nossa trajetória está aqui embaixo, e nós consideramos que o eixo y vertical é positivo para cima, nós podemos dizer que a altura inicial do objeto é mais 45 metros, a velocidade inicial dele é igual a zero. E a gente quer calcular o tempo que o objeto demora para atingir o solo e a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo. Para calcular o tempo que esse objeto demora para atingir o solo, nós podemos usar a equação que dá a coordenada do objeto em relação ao tempo a partir aí da equação y em função de t para um objeto nessas condições. Essa equação vai ficar assim: posição do objeto em qualquer instante é igual a 45, a velocidade inicial é zero, nós vamos adotar 10 para a aceleração gravitacional terrestre, então 10 dividido por 2, 5, t ao quadrado. O tempo de queda é o tempo que o objeto demora para chegar na posição zero. Portanto, estamos investigando qual o valor de t, tempo de queda, que satisfaz a esta equação. Mudando 5tq ao quadrado de lado na equação, ele muda de sinal, igual a 45, logo o quadrado do tempo de queda é igual a 45 dividido por 5, que é igual a 9. Desprezando então a solução negativa, nós temos que o tempo de queda é igual a 3 segundos. Ou seja, o objeto vai demorar 3 segundos para atingir o solo. Isso é a resposta do item A. O item B pode ser resolvido de duas maneiras. Uma delas é usando a equação de Torricelli. V ao quadrado igual a V0 menos 2 vezes a aceleração gravitacional terrestre, posição menos posição inicial. Neste caso, nós queremos calcular a velocidade do objeto quando ele atinge a posição zero. Então, a velocidade final ao quadrado do objeto é igual à velocidade inicial, que é zero, menos 2 vezes 10 da aceleração gravitacional terrestre, posição final zero, posição inicial 45. Logo, a velocidade final ao quadrado vai ser igual a 20 vezes 45, que é igual a 900. Estamos então falando que a velocidade final do objeto vai ser igual a raiz de 900, portanto, mais ou menos 30 metros por segundo. Na verdade, como essa velocidade aponta para baixo, nós podemos considerar aqui o sinal de menos 30 metros por segundo, indicando que ela é oposta ao sentido considerado como positivo no nosso sistema referencial. No segundo exemplo, nós vamos analisar
o movimento de um objeto que é lançado verticalmente para cima a partir do solo. Agora eu jogo o objeto para cima com uma velocidade de 30 metros por segundo. Esse objeto vai subir até parar de subir, quando ele atinge a altura máxima da sua trajetória, que corresponde ao ponto em que a velocidade do objeto vai a zero, e na sequência ele cai em direção ao solo, fazendo um movimento contrário. Nós vamos calcular qual é a altura máxima atingida pelo objeto em relação ao solo, qual a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo e qual o tempo de voo que compreende subida e descida deste movimento. O segundo exemplo do queda livre, ele trata de uma situação diferente daquela que foi abordada no primeiro exercício. Nós temos agora que o objeto ele é lançado a partir do solo com uma velocidade inicial que é dada como sendo V0 igual a 30 metros por segundo. Esse objeto ele vai subir até atingir o ponto máximo de sua trajetória, quando ele chega na velocidade de 0 metros por segundo, ou seja, ele para de subir. Depois que ele para de subir, quando ele atinge essa altura máxima da trajetória, ele vai começar a descer numa trajetória de retorno devido à ação da força gravitacional terrestre. Então, na subida, o objeto foi sendo freado pela gravidade e na descida ele vai ser acelerado pela gravidade. As perguntas são: qual a altura máxima atingida pelo objeto em relação ao solo, a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo e o tempo de voo, tempo de subida e descida. Neste caso agora nós temos que a posição inicial do objeto é zero, ele está lá no solo, mas a velocidade inicial dele é de 30 metros por segundo. Para calcular a altura máxima atingida pela trajetória, o jeito mais direto é usar a equação de Torricelli para um movimento de queda livre. Usando a equação de Torricelli, o que nós queremos é calcular a altura para a qual o objeto vai atingir a velocidade zero, velocidade correspondente à altura máxima. Então temos aqui 0 ao quadrado, o V0 é 30, a gravidade 10, a altura final, o que nós queremos saber, e a altura inicial 0. Logo, 0 igual a 900 menos 20 vezes h, e a partir daí a gente tem então que 20h é igual a 900, logo o h é igual a 900 dividido por 20, portanto o objeto atingiu a altura máxima de 45 metros. Essa é a resposta da letra A. A velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo também pode ser calculada pela equação de Torricelli. Agora, nós queremos calcular a velocidade do objeto ao atingir a altura zero, tendo partido da altura zero. Ou seja, a velocidade final ao quadrado vai ser igual a 30 ao quadrado, que é a velocidade inicial, menos 2 vezes a gravidade, altura final zero, altura inicial zero. Logo, a velocidade final é igual a mais ou menos 30 metros por segundo. Qual dos dois sinais vai ser considerado? O negativo, já que nós sabemos que no retorno o objeto tem a velocidade para baixo, que é oposto ao que foi considerado como positivo. A letra C, ele solicita o tempo de subida mais o tempo de descida, o tempo de voo. Para essa resposta, eu sugiro usar a equação que fornece a posição do objeto em função do tempo para um objeto em queda livre. Neste caso, nós queremos calcular quanto tempo o objeto demora para atingir a altura final, que é zero, partindo da altura inicial, que é zero, com uma velocidade inicial de mais 30, eu vou colocar aqui TV, tempo de voo. Aceleração gravitacional nós estamos considerando 10, e aqui tempo de voo ao quadrado.
Com isso, nós temos que 5 vezes o tempo de voo ao quadrado é igual a 30 vezes o tempo de voo. A solução tv igual a zero não nos interessa, porque sabemos que ela é o tempo de partida. Logo, temos então que o tempo de voo é 30 dividido por 5 igual a 6 segundos. Resposta para a letra C do exercício. No terceiro exemplo, nós vamos analisar um objeto que é lançado verticalmente para cima, com uma velocidade de 40 metros por segundo, mas ele não é lançado a partir do solo. Ele será lançado de uma altura de 2 metros em relação ao solo. O objeto vai subir a partir do lançamento, vai atingir a altura máxima da sua trajetória, quando a velocidade vai a zero, e depois ele começa a cair. Ele cai, passa pelo ponto de lançamento, que é de 2 metros acima do solo, e segue em direção ao solo. Esse movimento ocorre também somente sob a ação da gravidade, o que significa que estamos desprezando as forças de atrito. Nós vamos calcular a altura máxima atingida pelo objeto em relação ao solo, em relação ao observador inercial, o tempo que o objeto demora para subir, tempo de subida, o tempo de descida, que eu já adianto que será maior que o de subida, já que tem 2 metros a mais na trajetória de descida, a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo e o tempo de voo subida mais descida do movimento. Neste caso, este tempo de voo não será igual ao dobro do tempo de subida, já que a trajetória de descida é mais longa que aquela de subida. O terceiro exercício, ele trata da seguinte situação. Um objeto é lançado verticalmente para cima a partir de uma altura de 2 metros em relação ao solo, com uma velocidade de 40 metros por segundo. Esse objeto vai subir até atingir a altura máxima da sua trajetória, quando ele zera a velocidade, e a partir de então ele começa um movimento de queda. Ele vai cair, passar pela posição de onde ele foi lançado e descer até atingir o solo. Então, uma situação um pouco mais complexa do que aquela que nós vimos anteriormente. O item A do exercício pede a altura máxima atingida pelo objeto nessa trajetória. Como é que a gente faz para chegar nesse resultado? O jeito mais fácil e mais direto é usando a equação de Torricelli para o movimento de um objeto em queda livre. Neste caso, o objeto vai subir até atingir a altura zero. Então, ele atinge a altura zero, partindo da altura 40, partindo da velocidade 40, com aceleração gravitacional terrestre, atinge a altura h, sendo a sua altura inicial 2 metros. Zero igual a 1.600, então, menos 20h mais 40, 2 vezes 20. Passando esse menos 20 para o outro lado da igualdade, ele troca de sinal, 20h é igual a 1.600 menos mais 40. Logo, a altura máxima é de 1.600 mais 40 dividido por 20. Portanto, 1.640 dividido por 20, ou 82 metros. Ou seja, o objeto vai subir 80 metros até parar e depois vai iniciar o movimento de queda. Vai cair 80 metros e depois os 2 metros que ele tinha aqui da altura inicial. No item B do exercício, é solicitado o tempo de subida do movimento. Como é que a gente pode calcular isso? Nós podemos fazer esse cálculo usando a equação que relaciona velocidade, velocidade inicial, aceleração e tempo. Neste caso, o objeto vai subir até atingir a velocidade zero, tendo partido com a velocidade de mais 40 metros por segundo, sendo puxado pela Terra, e este é o tempo de subida. Logo, o tempo de subida vai ser igual a 40 dividido por 10, 4 segundos é o tempo que o objeto vai consumir nesta subida. Para calcular o tempo de descida,
Como nós não sabemos qual é a velocidade final do objeto, a minha sugestão é usar a equação que fornece a posição do objeto em função do tempo, ou seja, y igual a y0 mais v0t menos 1/2 da aceleração gravitacional vezes o tempo ao quadrado. Para calcular apenas o tempo de descida, nós podemos considerar o movimento entre o ponto mais alto da trajetória e o final da trajetória. Ou seja, nós queremos calcular quanto tempo o objeto leva para sair da altura 82 metros com velocidade 0 e atingir a altura 0 metros, sendo puxado para baixo pela Terra, ou seja, somente sob a ação da força gravitacional terrestre. Continuando então a letra C, nós temos aqui que menos 5 tempo de queda ao quadrado mais 82 igual a 0. Logo, o tempo de queda vai ser igual a 82 dividido por 5, raiz disso. Ou seja, aproximadamente 4,05 segundos. Esses 0,5 segundos, então, é o tempo que o objeto vai demorar para percorrer esses 2 metros. Notem que o objeto demorou 4 segundos subindo, vai consumir 4 segundos descendo e mais 0,05 segundos para percorrer esses 2 metros restantes. Tá? Então, tempo de subida 4 segundos, tempo de descida 4,05 segundos. A letra C pergunta qual é a velocidade do objeto imediatamente antes de atingir o solo. Nós podemos calcular isso utilizando a equação de Torricelli. Ou nós podemos também usar a equação que dá a velocidade em função do tempo. Neste caso, considerando o movimento como um todo, a velocidade final é igual à velocidade inicial, 40, menos gravidade, vezes, cuidado agora, que nós precisamos considerar o tempo total de subida mais descida. Portanto, a velocidade final é igual a 40 menos 10 vezes 8,05. Portanto, a velocidade final é igual a 40 menos 80,5, ou ainda velocidade final igual a menos 40,5 metros por segundo. E a letra E, que pede o tempo de voo, já foi até respondida, porque nós usamos o tempo de voo para calcular a velocidade final. Tempo de voo é o tempo de subida mais o tempo de queda. Neste caso, o tempo de subida é de 4 segundos, o tempo de queda é de 4,0 segundos, logo, o tempo total do movimento, 8,05 segundos, é o tempo de voo deste movimento. Assine meu canal no YouTube e veja outros vídeos sobre esses assuntos, e também veja minha página no Facebook sobre inovação e educação.